sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nada novo achei pra dizer que então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é o aleluia e aleluia. Sei que é simples para o rei, pois não tenho nada além de um coração cantando em resposta aqui, alguma canção de render a ti. Em resposta, oh, e alguma canção de me render a ti, e em adoração, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é o aleluia, oh, e aleluia. Sei que é simples para o rei, pois não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Levanta suas mãos e declare isso. Então vou levantar, e então vou levantar as minhas mãos e louvar, e pois tudo que tem é o aleluia e aleluia. Sei que é simples para o rei, pois não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar, pois tudo que tem é sei que é simples para o rei, de um coração aleluia.
face do meu amador. O meu Deus ia e com meus primeiros dias, e em que alegria enfim será completa. Pois como não esperamos, ia e com meus primeiros dias, e em que verei a face do meu amador. Ia e com meus primeiros dias, e em que alegria enfim será completa. E maravilhoso e admirável e tão sublime e glorioso, a tua presença é o mais desejável e do que o ouro. Maravilhoso e maravilhoso, admirável, tão sublime, tão sublime. A tua presença é o mais desejável do que o ouro. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Só tua presença é o que eu te levarei por onde. Feche seus olhos e declare isso com alma. Pois se eu não tenho a ti e não tenho nada eu, só tua presença, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? Se eu não tenho a pois só tua presença é o que eu te levarei, eu te levarei
tua presença aqui. A Ele Eremanagabaçu, nereremanagabaçu, nereremanagabaçu, oremanagabaçu, nereremamamamagabaçu. Seja dado a Ele toda a glória, e a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória pra sempre. Nós chamamos Jesus, nós chamamos, porque dele, por Ele, para Ele são todos. Porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. porque dele, porque dele, porque dele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Feche seus olhos e cante isso para Ele. A Ele a Levanta sua voz, levanta sua voz, levanta sua voz para Ele e para sempre. Amém. A Ele e a Ele a glória, e a Ele a Feche seus olhos, feche seus olhos. Você pode falar com Ele agora nesse momento. Eu sei que existe uma verdade no seu coração. Nós te amamos, Senhor. Te desejamos, te desejamos. Te desejamos aqui. Não queremos ser mais o mesmo. Não queremos ser mais o mesmo. Não queremos ser mais o mesmo. Se a tua glória não vir neste lugar, não permita eu sair daqui. Se a tua glória não vir, eu não vou, eu não vou, eu não vou.
Feche seus olhos, feche seus olhos. O culto não é para nós, mas é para Ele. Feche seus olhos. Talvez a pergunta que nós devemos falar para o Senhor nessa noite, se Ele está recebendo o melhor de nós. Abraão vai em encontro Moriá, entregar o seu sacrifício ao Senhor, e o que ele entrega ali é o melhor que ele tem para dar. A pergunta do Senhor para mim e para você: qual é o seu melhor para entregar nessa noite? Eu sei que o nosso corpo está cansado, o tempo está se passando, os dias estão se acabando, os anos estão se acabando, mas o fogo que arde em nós não pode se apagar. O fogo que arde em mim, o fogo que arde em você, não pode se apagar. E a única forma de não se apagar isso é nós queimarmos de amor por Ele, é adorarmos Ele em todo tempo e fora de tempo. Nós te adoramos porque Tu és bom em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom, em todo tempo Tu és bom. Todo tempo Tu és bom. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Declare, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Da bondade me seguirá, Senhor. Da bondade me seguirá, Da bondade me seguirá, Senhor. Da bondade me seguirá. Eu me rendo a Ti e Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Da bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor, igreja. Amém. As crianças podem vir aqui para frente. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família representada hoje aqui no Vivo Reino. Deus tem algo para fazer nesta casa hoje, amém? E Deus é contigo. Estenda suas mãos, queridos. Meu Deus e meu Pai, diante de Ti eu apresento, Senhor, estas crianças, os adolescentes, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. É para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que nós abençoamos a cada vidinha aqui. E declaramos sim, Senhor, que a mão poderosa do Senhor está sobre essas crianças, que
que os teus santos anjos já estejam assim postos a guardar a cada um, Senhor, no crescimento, na estatura e na sabedoria e na graça diante dos homens e diante do Senhor. Peça a tua bênção, Senhor, sobre elas, guarde, faça elas invisíveis aos olhos dos inimigos, Senhor. Abençoa os seus pais, que eles possam estar educando os teus filhos, Senhor, na tua presença todos os dias da vida deles. Abençoa as tias, Senhor, poderosamente, dê sabedoria, intrepidez, ousadias para ela estar falando da tua palavra ao coração de cada criança, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido, quando nós falamos de dízimo e oferta, nós falamos de honra. Honra para aquele que está acima de todos nós, do Senhor. Se Ele é Pai, Ele tem que ser honrado. Honra e gratidão anda junto com o crente. Então, se nós, nessa noite, honrar o Senhor com aquilo que é devido, a bênção dEle automaticamente está sobre as nossas vidas, amém? Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, Provérbios 3, verso 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares, os teus reservatórios. Honrar ao Senhor, queridos, com os nossos bens, com o fruto daquilo que o Senhor nos dá. Vou dizer algo: antes mesmo dos recursos chegarem nas tuas mãos, o Senhor te abençoou primeiro, com saúde, com portas abertas para você. Ele tem te sustentado, Ele não tem deixado faltar o alimento em tua casa, Ele tem te dado saúde. Então, querido, honrar ao Senhor é ter a certeza de que Ele transborda em nossas vidas a bênção dEle, amém? Os diáconos vão passar aí, levante suas mãos e dê o seu melhor a Ele, amém? Porque o melhor dEle ainda está para vir nessa noite. Então dê o seu melhor a Ele, glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender. Tem a maquininha, tem as crianças também. Oferta na vida delas. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Glória a Deus. Aquele que pegou a sua oferta, levante a sua mão. Aquele que também não pegou, levante. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque é o Senhor Espírito Santo que convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre cada irmão, sobre cada família representada aqui nesta noite, Senhor, que se dispôs a entregar ao Senhor o melhor deles para o teu reino. Abençoa, Senhor, restaura, transforma, derrama saúde, derrama portas abertas sobre essas vidas, Senhor. Que a vida deles seja uma bênção, e todos os recursos que adentrarem na sua casa, Senhor, multiplica para que possa ser investido muito mais na casa do Senhor, meu Pai. Eu os abençoo com as bênçãos de Abraão e declaro a bênção, Senhor, transbordante sobre cada família representada nessa noite, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Os irmãos podem Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo
sua casa, que não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Alguém aqui nessa noite nos visita pela primeira vez? Levante a sua mão, queremos conhecer você. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Vocês são resposta de Deus aqui nessa casa, amém? Que Deus continue movendo na vida de vocês. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe ricamente. Glória a Deus. Chamar nessa noite nosso pregador abençoado, trazendo uma palavra rica sobre os nossos corações. Glória a Deus. Eita glória. Estenda suas mãos aqui, queridos. Tenho o prazer de abençoar o irmão Celso. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, juntamente com a Tua igreja, em uma só concordância, em uma só fé, nós abençoamos, Senhor, a vida do nosso querido irmão Celso. Que o Senhor esteja fortalecendo ele, derramando intrepidez e ousadia, discernimento, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, do céu, entre as linhas da Tua palavra, a revelação para a Tua igreja, Senhor. Nós o abençoamos e declaramos, Senhor, que o Senhor tome a boca dele, que seja, Senhor, que ele fale pela fé e pela razão, toda emoção e sentimento que caia por terra, e que a paz do Senhor esteja sobre ele e sobre a Tua igreja, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Irmãos, é com muita alegria que eu venho mediante essa tribuna. Eu estava conversando aí com o presbítero Júnior. Falei, não vai dar para subir lá não, porque desde a hora que eu desci do meu carro, que eu pus os pés na porta ali, parece que eu estou levando um choque, as pernas estão tremendo, que só Deus sabe, é temor. E antes de eu entrar na mensagem, eu gosto de ler um versículo, que se encontra em Salmos 40, eu vou ler para vocês, que eu pego de referência para mim. Diz assim a palavra: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, sem demora, o tema da mensagem que Deus me deu, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei relutando, e é esse mesmo que Deus me deu. O tema é esse, e eu gostaria que depois que eu falasse, você falasse para o seu irmão também, amém? Eu vou falar primeiro. O poder da decisão e da escolha. Dá para ficar melhor. O poder da decisão e da escolha. Amém? Você entendeu o que você falou? Você tem o poder de decidir e de escolher, mas cabe você também pagar o preço, porque toda escolha, se você não tiver o direcionamento de Deus, você vai padecer, vai vir ruína. E toda decisão, dependendo da decisão que você decidir, você pode ter êxito ou ruínas. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia. Aleluia. Primeiro é Ruth,
capítulo 1, aleluia, até o versículo 5. Ruth, capítulo 1, versículo do 1 até o 5. Aleluia. Amém? A palavra diz assim, ó, aleluia. E sucedeu que no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque. O nome dele era? Amém. E o nome de sua mulher? E o nome de seus 2 filhos era? Amém. E enfrateus, aleluia, de Belém de Judá, e vieram ao campo de Moabe, e ficaram ali. E morreu? E morreu? E morreu? Aleluia. Marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilom. Ficaram assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos, e desceu, aleluia. Aqui nós entramos no contexto da palavra. Por que Deus me deu esse tema? Porque nós sabemos que os dias de hoje são dias escassos, são dias de muita luta, de muitas dificuldades, por que não dizer até mesmo de necessidade, né? Hoje, nos dias de hoje, nós vimos que até mesmo para educar o filho da gente, hoje tem uma burocracia danada. Hoje você tem que saber o que você fala para o seu filho, você tem que saber o que você fala com o seu próximo. Então não está diferente. Mas aqui, nessa passagem, nós vamos ver que Elimeleque saiu de uma terra, Belém, que é terra de pão. Se a terra é de pão, como é que você vai sair de uma terra onde você tem seus parentes, você tem seus conhecidos, e vai para uma terra estranha que você não tem ninguém de conhecimento? Você está andando no caminho sem rumo, você está andando rumo sem destino. E não somente ele, aqui é onde que nós falou o tema, o poder da decisão e da escolha. Ele decidiu sair do lugar onde ele tinha a terra dele, o conforto, tinha os parentes para poder estender a mão, como Joá, o primo dele lá. E nós sabemos que nessa caminhada, Elimeleque, ele morre, e deixando desamparada sua esposa, e ela tinha somente 2 filhos, e como não se bastasse, morreu também os 2 filhos dela. Olha o poder da decisão e da escolha. Aí eu te pergunto hoje, o que nós estamos escolhendo? E o que nós estamos decidindo nas nossas vidas? O que nós estamos escolhendo no meio da caminhada? Estamos escolhendo seguir verdadeiramente os propósitos de Deus? E nós não vamos parar só aqui em Elimeleque. Tem alguns tópicos que eu também preparei, que Deus me deu. Mas o conteúdo disso tudo começou de Elimeleque.
porque era um sacerdote. Era um sacerdote. De domingo, a campanha que está tendo aqui é sobre a paternidade. Qual é a decisão desse pai? Levou uma casa, levou a família à ruína, por uma decisão errada, por uma escolha errada. Mas Deus, ele teve misericórdia, que Noemi ficou sabendo que lá estava tendo pão novamente. E como Deus é misericordioso, Ruth foi com ela e deu prosseguimento da descendência a qual hoje nós temos Davi. E não vamos parar só por aí. Tem como você pôr para mim, irmão, Juízes, capítulo 16, versículo 20 e 21. Decisão e escolha errada. Eu apanhei demais essa semana, confesso, pastora Adela, confesso. E o bom é que Deus corrige quem Ele ama. E a palavra fala que antes de cortar para a igreja, primeiro bate na gente, né? Mas é bom. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Está escrito assim, ó. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Versículo 21, aleluia. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe, e fizeram-no descer a casa, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava a ele um moinho no cárcere. Decisão errada, escolha errada. Deus tinha dado um propósito para Sansão fazer o quê? Libertar o povo. Porém, Sansão, ele brincou com as coisas de Deus, e com as coisas de Deus não, porque tudo tem o seu. O que você planta, e o que ele colheu? Perdeu a vista. Teve de ficar como escravo, rodando o moinho. Aí eu te pergunto, qual é a nossa escolha? Nós estamos servindo verdadeiramente a Deus na perfeição? Nós não somos perfeitos, mas caminhamos com uma perfeição. Para nós, muitas das vezes, o que parece agradável aos nossos corações, para Deus não é. Para Deus não é. Você já viu quando você fala assim, ó, eu vou fazer tal coisa, e a pessoa fala assim, não faça. Você fala, eu vou fazer, e ela fala, não faz. Eu falo por conta própria, eu estou falando que eu vivi e que eu vivo. Porque muitas das vezes a decisão que a gente toma, querendo ou não, nós vamos prestar conta, não aqui agora, mas passar 2 dias, 3 dias, um mês, uma semana, aí você vai lembrar, fala assim, nossa, eu poderia estar sossegado, mas por causa do que? Não escutei a voz do Pai, não escutei a voz de quem estava me aconselhando, eu fui pela minha e minha emoção também. Então tudo vem relacionamento, e tudo isso, querendo ou não, você está plantando, você vai colher, e não é diferente. E o bom, que Deus também teve misericórdia de Sansão. O que ele tinha de fazer, ele fez num dia só, mas também perdeu a vida. Mas porém, cumpriu o que Deus tinha determinado. Mas não precisava ser dessa maneira. Mas tudo tem a sua escolha e a sua
decisão. Eu sou pai. Eu tenho um filho. Como a gente está pregando, tem que pregar o que a gente vive. A pastora Débora conhece, alguns conhecem. Ele tem chamado de pastor. Ele sabe. Mas isso é tudo no tempo de. Mas só que todo aquele que tem um chamado é escolhido por Deus. O diabo, ele não vai ficar de braço cruzado. Ele vai vir com fúria. Infelizmente, Deus usou uma missionária para falar para o meu filho, e ele não deu crédito. Não passou uma semana, o que aconteceu com ele? Ficou preso. Perdeu a juventude dele e o nascimento do filho dele na cadeia. Hoje ele está solto. Mas o que acontece? Eu cansei de falar para ele, e outra, apresentei ele na igreja. Ele sabe o rumo da palavra. Que a palavra de Deus fala assim: ensina seu filho os caminhos que deve. Quando ele crescer, se ele desviar, ele sabe por onde voltar. Eu ensinei. Então agora a colheita é dele. O que eu posso fazer é orar e interceder. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se está dando para entender. Eu sou bem assim, explicativo, mas do meu jeitinho. Amém? Aleluias. Segundo Samuel, capítulo 11. Vou pegar só os tópicos. Pastor Ivete, me ajuda aí. Glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Segundo a Samuel. Eu ia aproveitar o telão. Glória a Deus. Diz assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 3 e 4. Aleluia. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada a sua imundície. Então voltou ela para a sua. Aleluias. Versículo 5. Aleluias. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou? É escolha e dê. Mas o que me chama a atenção desses versículos que Deus me deu é que você pode não estar entendendo agora, mas no finalzinho você vai entender o conteúdo de tudo isso. Essa parte aí, nós sabemos que Davi era rei, e Davi deveria estar e Davi não estava na guerra, Davi estava no palácio, no conforto. E todo mundo, quando está no conforto, está deixando de fazer o que tem de fazer, ele está caçando sarna para. E que você procura, você. E Davi achou o que? Sarna. Ele achou o que ele estava procurando. Por causa do que? Ele envolveu com uma mulher casada. E como não se bastasse, ela ainda ficou grávida. Adulterou, engravidou. Capítulo 12, versículo 10. Aleluia. Está dando para entender mais ou menos aí, pastora Débora? Está dando para entender, pastor Gilberto? Sou bem devagarzinho, sou novo. Amém? Aleluia. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu,
para ser tua. Sobe mais um pouquinho, amado. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa ao mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e os darei a teus próximos, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Amém? Mas o engraçado desse pedaço aí que eu li é que pela escolha, aleluia, e pela decisão de Davi, a qual ele não deveria ter feito, ele cometeu não somente um adultério, ele cometeu um homicídio, um suicídio. Não bastasse ele ter tomado a mulher que não era dele, aí ele vai e manda o capitão, o chefe da guarda, pôr Urias na frente da batalha. Tudo premeditado. E Deus não dá essas coisas como inocente. Deus não dá como inocente. Uma coisa, pastor Paulinho, pastor Gilberto, é eu fazer uma coisa sem eu pensar, sem eu de repente, mas eu fazer já memorizando na mente. Deus não dá como inocente. Mesmo a gente fazendo sem ter malícia nenhuma, a gente paga. Agora você imagina você fazendo, não tem como. Ele vai e põe Urias na frente da batalha, porque todo mundo que está na frente da batalha, a primeira bala, a primeira flecha vem quem? De quem está na frente. Então não tem como errar. E não foi diferente. Urias morre. E Davi, para tentar apagar o erro dele, ele pega a mulher de Urias e toma para si. Mas Deus é tão misericordioso que Deus não deixa nada em oculto, pastora Débora. Deus sempre usa um profeta seu. Toda sujeira, toda imundície, tudo aquilo que você acha que está debaixo do tapete, ei, Deus revela ainda. Deus revela ainda. E Deus não dá por inocente. E Deus não dá por inocente. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas você pode ver que Deus falou que a espada não ia apartar da casa dele. Davi foi um ótimo rei, pastora Débora? Foi. Mas e sacerdote na casa dele? Pastor Eliano, pastor Rogério, vocês mexem com o casal. Davi foi um ótimo rei, um homem segundo o coração de, mas porém na casa dele ele foi um péssimo sacerdote, né, pastor Miguel? Por causa do que? Dentro da casa dele teve estupro, teve morte, o filho quis matar ele, teve de correr. Mas tudo isso é consequência do quê? Da decisão e da... Se ele tivesse ido para a luta, e se ele não tivesse estado no palácio naquele momento, ou poderia estar, e não teve envolvido com a mulher de Urias, não teria espada dentro da casa dele. Não tinha vindo essa ruína dentro da casa dele. Então, meus irmãos, preste muita atenção. Eu falo com dor no coração, porque a gente pode passar por isso. Ver as escolhas, ver o que a gente está fazendo, ver o que a gente está olhando, ver o que a gente está desejando, porque nem tudo é lícito para mim. A palavra de Deus fala que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas quem te fortalece é Deus. Mas procura direcionamento de Deus, porque decisão errada leva à ruína. Decisão errada
dá decreto de morte, sentença. E quando a sentença vem de morte, não tem como escapar. Porque a palavra de Deus fala que há dois caminhos, o da luz e o das trevas. E não adianta falar que você está em cima do muro, na beira do muro, porque Deus, Ele nunca vai estar na beira do muro. Ou você é dele, ou você não é. E se você estiver na beira do muro, ou estiver em cima do muro, você pode ver que o inimigo na nossa alma, o diabo, ele não vai fazer nada, porque o muro é dele. Se o muro é dele, não adianta. Então ele não vai manifestar nada, ele vai deixar você fazer o que você quer. Mas Deus não. Deus, por amor, Ele te chama. E o chamar de Deus é totalmente diferente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos pegar 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. É uma passagem simples também, pastor. Eu não ia pôr ela, mas Deus me impulsionou, não tinha como. Viu, pastor Miguel? Deus impulsionou, não teve como. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Aleluia. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Aleluia. Essa passagem aí, ela fala de Geazi. Ela fala sobre Geazi. Geazi é um rapaz muito falado, pastora dela. Ele é muito falado. Você vai ver que enquanto, aleluia, quando o profeta Eliseu chega na casa da Sulamita, que ela faz um quarto bonito e tudo e tal, você vai ver que o profeta Eliseu, ele fala assim, ó, nossa, ela tem tudo. Quem é que percebe que ela não tem filho? Geazi percebeu e falou assim, ó, ela tem tudo, ela está perto da família dela, porém ela não tem. E o que acontece? O profeta vai e abençoa a Sunamita com um filho. Mas porém, quando Naamã é curado da lepra, quem é que ficou de olho nos dinheiros, nas roupas e nas vestes? Geazi. Na mesma hora que Geazi estava com o olhar bom para indicar as coisas, a decisão dele foi boa, porém na hora que ele viu o dinheiro, ele... Isso me leva, sabe aonde, pastor? Me leva lá em Judas. Judas tinha tudo. Jesus fala para ele assim, ó, vai, você tem de fazer, faz o que você tem de fazer. Ele deu a oportunidade para ele desistir, mas a decisão dele foi escolha, decisão. O poder da tua escolha e o poder da sua decisão, ela vai te limitar a muitas coisas, mas também vai te favorecer em muitas coisas. Muitas coisas que era para dar ruim, se você escolher na direção de Deus e decidir conforme Deus te manda, você só tem sucesso. Você só tem sucesso. E não tem nada que pode barrar e que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Mas isso depende da tua escolha e da sua decisão. Se você decidir, porque a palavra de Deus, ela fala assim, que tem duas portas: a porta larga e a porta estreita. Eu sou acostumado a falar assim, pastor Gilberto, a porta larga é uma porta que é cheia de flor, grama, mas porém a porta estreita é
É uma porta que é cheia de espinho. E para você passar para chegar na porta estreita, você vai ter de fazer o quê? Você vai ter de desviar de cada espinho. Cada espinho que você está desviando, pastora, é um pecado. É algo que está te aperfeiçoando. Mas se você for para a porta larga, que é cheia de flor, cheia de grama, você vai de braços abertos. Não tem nada que vai te impedir. Você quer ver um exemplo? Aleluia. Não estou saindo do contexto não, irmãos. Conto os pastores de Abraão e de Ló brigaram e teve a separação. O que Abraão falou para Ló? Ló, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou. Mas porém Abraão deu a preferência para. E o que Ló viu? As campinas verdejantes. E Abraão viu o que? O deserto. Porém a campina verdejante era o que? Sodoma e Gomorra. Destruição. E o deserto? Prosperidade de Abraão. Então nem todo deserto, irmãos, nem todos desertos, entenda bem, há deserto que é Deus que permite, há deserto que é Deus que te coloca. Porque se Deus te colocar num caminho verdejante, cheio de capim, igual Ló fez, entenda, tudo que é fácil, vai fácil. Nem tudo que é fácil é a mão de Deus. É tudo coisa do inimigo. Você quer ver um exemplo? Aproveitar. A gente sabe, tem um ditado que fala assim: o dinheiro que vem fácil, ele vai. Mas o dinheiro que é conseguido com suor, você vai valorizar para você gastar ele. Porque você sabe quanto você sofreu para ganhar. É a mesma coisa. Ló foi para o deserto, Abraão foi para o deserto. Ele sabe o que ele passou. Mas porém as promessas foram se cumprindo. Aí eu te pergunto, qual é o deserto que você está, que Deus te deu a promessa, que ainda não se cumpriu, que está para se cumprir e você não percebeu ainda? Tem vários. Mas é motivo de decisão e de. Ló decidiu ir para onde? Para Campinas Verdejantes. Escolheu o quê? Então, irmãos, eu estou falando somente das decisões erradas que trouxe ruína. Agora a mim vai chegar as decisões boas, amém? Lucas capítulo 18, versículo 18. Pastor Guilherme, vou aproveitar que o senhor chegou mesmo. Amém, o glória. O senhor gosta de pegar e fazer teatrinho com o povo? Eita, por isso que você está no fundo. Aleluia. Em Lucas capítulo 18, até o versículo 22, nós vamos ver uma pessoa conversando, um diálogo até bonito, uma conversa saudável, o presbítero Marquinhos, uma conversa, uma das mais bonitinhas que você for ver aqui, ó. Quando chega o jovem rico, fala assim, ó: bom mestre, reconhecendo que Jesus é mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? A conversa estava top, estava maravilhosa, não estava, pastor Paulo? O que eu farei para herdar a vida eterna? Ele falou assim, ó: tem visto os mandamentos? Ele foi falando assim, foi cumprindo. Jesus se agradou. Por causa do quê? Ele estava cumprindo todos os mandamentos. Mas porém, quando Jesus falou, eu gostaria que você perguntasse para o seu irmão agora: ainda te falta alguma coisa? Porque na hora que ele chegou diante de Jesus e falou isso, Jesus falou assim: por que me chamas bom? Bom não ser Deus, porque Jesus é justo. E você vai ver que na hora que ele fala isso, que ainda te falta alguma coisa falta em mim.
dedicar mais à presença de Deus, buscar mais de Deus, fazer mais para Deus. Dá para você fazer uma análise em você hoje? O que te falta para conquistar aquilo que Deus te prometeu? Tem muitas coisas que você não conquistou ainda. Não foi porque Deus não te deu ainda, Deus já te entregou. Falta muitas das vezes uma decisão, uma escolha, sair um pouco da zona do conforto. Porque quando a gente está na zona do conforto, não tem como Deus fazer nada. Não tem como. Porque quando você está na zona de conforto, o que vem para você é lucro. Nós vamos ver a passagem quando Elias está lá na caverna lá, ó, e os corvos estavam vindo trazendo alimento para ele estava na zona de conforto. Aí Deus falou para ele: você está muito confortável, né? Aí na hora que tirou ele de lá, cumpriu os seus propósitos que Deus tinha. Então, para cumprir os propósitos na minha vida e na sua vida, nós temos de sair da zona de conforto. Porque se nós estivermos na zona de conforto, meus amados, nada vai acontecer. Aleluia. Essa é a parte da decisão da escolha errada. Agora fica melhor. Gênesis, capítulo 39, versículo 9 e 12. História do manto, pastora Débora. Vê que nessa passagem, o que tem na outra passagem? Tem algo semelhante? Tem, pastor Gilberto? Tem, pastor Cristiano? Amém? Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, e esta com ela, e aí? Sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele, deixando a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para... Qual é a diferença dessa passagem com a de Davi? José estava na casa. José estava sendo tentado. E não foi uma vez. Você pode ver que a palavra fala que várias vezes ela tentou ele. E todas as vezes que ela tentou ele, saiu dela. Primeiramente, temente a Deus, temendo Deus e o seu Senhor. Porém, ela viu que não estava tendo êxito. O que ela fez? Pegou as vestes dele, caluniou ele. Ele poderia decidir, pastora Débora, e escolher, porque ela estava procurando. Mas a todo momento ele tem acreditado, resistir da aparência. E ele foi o que ele fez. Então, para que viesse se cumprir o propósito de Deus na vida dele, ele foi necessário fazer a decisão e a escolha certa. Porque se ele decide a fazer a vontade dela, o povo tinha morrido de fome. Porque Elimeleque estava faltando coisa, saiu da presença, da casa. Porém, lá no Egito, deu a seca, José permaneceu e
foi governador e se cumpriu. Você está entendendo, irmãos? O poder da decisão e da escolha. Se José não tivesse escolhido fugir da mulher e decidido, você acha que ele tinha sido governador? Você acha que os sonhos dele, que Deus deu para ele, se cumpriria? Porém, Deus deu o livre arbítrio. Deus, ele nunca vai te impedir de você escolher, fazer a sua escolha. Glória a Deus. É onde que eu falo. Vamos ver as nossas escolhas. Vamos ver as nossas escolhas. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos escolhendo as coisas certas, estamos escolhendo as coisas erradas. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 11. Já está quase acabando, irmãos. Estou igual o pastor, até meia-noite. Vocês não vão falar, tá vendo? É só com o senhor, pastor, só com o senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, então não vou nem olhar lá. Essa passagem ela fala sobre o filho pródigo. Escolha errada, decisão errada. Depois ele teve a escolha certa e a decisão certa. Por que que o filho pródigo teve a escolha errada e a decisão errada? Porque primeiramente o filho se torna herdeiro só depois que o pai morre. Porém ele foi diante do pai dele e fez que o pai dele viesse vender a fazenda para dar uma coisa que não era merecedor naquele momento, a parte da herança. E o pai dele fez, vendeu e deu a parte dele. Porém ele saiu gastando errantemente, com todas as coisas que não podia ele gastou. Porém vindo de mal a pior, ao ponto dele chegar e não ter nada para comer porque não tinha mais dinheiro. Escolha errada, decisão errada. Mas Deus deu uma oportunidade para ele ainda, pastora Débora. Porque na hora que ele foi comer as bolotas dos porcos, ele caiu em si. Ele lembrou que o pai dele era rico e que os empregados do pai dele comiam melhor e tinha bastante. Ele falou assim: vou voltar para a casa do meu pai, pedir perdão, falar que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas que ele venha me tratar como um dos seus empregados. Mas o pai é pai. A paternidade fala que o pai é pai, né, pastor? Né, pastor Gilberto? Né, pastor Cristiano? Né, pastor Paulinho? O pai você pode vir de qualquer jeito. O pai sempre está com braços. Porque o pai é. E quando você chega, o pai não vai te apontar os seus defeitos. Eu tenho comigo, a pessoa, ela pode chegar até sair da presença de Deus, mas Deus nunca vai sair dela. A pessoa, ela pode afastar de Deus, mas Deus nunca vai afastar dela. Porque um dia ela vai cair em si. E quando ela cair em si, ela vai lembrar da casa do pai. Vai lembrar que na casa do pai tem comida. Na casa do pai tem banquete, tem água, tem cama, tem coberta, tem banho, tem água, tem sandália, tem anel, tem tudo isso. E lá fora o que ele tem? E lá fora o que ele tem? Só rejeição, palavras maldizentes e desprezo. O pai jamais rejeita um filho seu. E o pai que eu estou falando não é esse pai igual a nós, é o pai dos pais. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 8. O filho pródigo escolheu voltar para a casa do pai. Decisão sábia.
escolha sábia. Ele poderia ficar com vergonha e falar assim: eu não vou voltar, meu pai não vai me aceitar. Porém, o irmão que ficou, da vez ele se agradar porque o irmão voltou, porque o irmão veio com a experiência para falar para ele: ó, meu irmão, não vai fazer o mesmo erro que eu fiz, porque lá eu sofri, passei isso. Você está na casa do pai, continua na casa do pai, porque a casa do pai é o melhor lugar para estar. Aleluias. Zaqueu. Aleluias. 19, capítulo 19, versículo 8. Aleluias. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicamente. Aleluia. Decisão, mudança, escolha, não praticar as mesmas coisas que praticava errada. Porque Zaqueu era como, por ele ser, que ele mexia com dinheiro, o povo tinha ele como ladrão. E você vai ver que a palavra de Deus fala assim, que Jesus vai falar assim, que nessa casa houve salvação. A palavra de Deus não fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Antes de eu estar na presença de Deus, eu criticava muito os evangélicos. Eu era tipo Paulo, melhor, tipo Saulo, porque Paulo já era convertido. E para baixo da casa do meu pai tinha uns crentes, porque os crentes daquela época eram mais reservados. A pastora Débora sabe quem que é São Medina, no final de São Medina. Então, você via eles passar, mas só que eles não falavam o amor de Deus para a gente. Eles não falavam. Aí tinha o finado Paulão, irmão do pastor Jair. Ele já não, ele já levava a gente para casa dele e minha mãe deixava. Mas por que eu estou falando isso? Porque para haver salvação, você tem de aceitar a palavra ser anunciada para você. Se você não aceitar a palavra ser anunciada para você, alguém falar que Jesus te ama, alguém falar que Deus tem um plano na sua vida, que o seu cativeiro vai mudar, não vai ter mudança, porque você está rejeitando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela chega, a pessoa pode falar assim hoje: Jesus te ama, você não pode dar crédito, mas você vai guardar aquela palavra. Num certo determinado momento, se você estiver passando por uma dificuldade, uma situação a qual ninguém pode te ajudar, você vai lembrar daquela frase: Jesus te ama. Você vai falar: opa, alguém falou que Jesus me ama. E se Jesus te ama, quem importa as outras coisas? E para decretar, pastora Débora, aleluia, o poder da decisão e o poder da escolha. Sabe qual que é a parte que eu mais gosto, pastora? Sabe qual que é a parte que eu mais gosto? Fala: qual? Fazer igual o pastor Guilherme. Fala mais alto. Fala assim: qual? Aleluia. Vou deixar vocês ler comigo. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Leonardo, está pronto aqui o louvor? Você falar que não, você não fala isso, não, é 2 louvores que eu dei para você. Você sabe, glória. Depois ele fala que eu não canto, pastor. Aleluia. Aproveitar que a pastora Débora sabe o louvor. Aleluia. A parte que eu mais gosto, irmãos, porque eu gosto de levar as coisas de Deus com seriedade. Estou brincando com vocês, ensino assim, que a coisa que eu mais abomino
Quando a pessoa brinca com as coisas de Deus e conta aquilo que ela não viveu e aquilo que ela não sabe, que foi uma história que falaram para ela e ela não sabe se é verdade. Então, muitas das vezes, vamos pegar hoje pela internet, tal de fake news, e a palavra de Deus, ela tem esse efeito quando ela é falada, seja ela correção, seja ela exaltação, seja ela amor. Por que eu falei para vocês que a parte que eu mais gosto é essa? Porque essa parte dessa passagem aí foi o marco da minha vida e da sua. Foi o marco da minha vida e da sua, pastor. Da vida de cada um. Sabe por que eu falo que foi o marco? Porque está escrito lá, ó, indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, a paternidade, meu pai, se for possível, afasta de mim este, contudo não seja como eu quero, mas como tu. Deu para você entender o que é isso? Esse momento ele fez o que, pastora? Ele decidiu a permanência minha e sua. Ele decidiu a nossa vitória. Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Porque se ele escolhe fazer a vontade dele, eu e você não estaríamos aqui. Porque todavia, é como eu falei, o Pai ama. Se o Pai corrige, Ele ama. E o Pai, a momento nenhum, Ele te abandona. Ele preferiu deixar o filho dele padecer por tudo que passou, porque através do filho dele não ia ter só uma nação, ia ter várias gerações que foi conseguido, que foi conquistado pelo sangue, pelo propósito, pela decisão, pela escolha. E assim eu concluí. Leonardo, louva aí. Leonardo vai louvar um hino. Aquele que souber louvar esse hino, porque depois desse nós vamos pôr mais um. Naquela multidão. Jerusalém. Aleluia. Eu te ajudo. Eu não sou bom não, mas eu te ajudo. Aleluia. Depois os irmãos vão bater em mim e falar: que isso, rapaz? Aleluia. Ok, faz favor para mim, põe aí Jerusalém e eu, na voz de Marcelo. Glória a Deus. Aleluia. Aí depois a outra, eu só quero adorar, que é o conteúdo da mensagem. Amém? Glória a Deus. Naquela multidão só ele tinha cruz, a fim de perdoar o meu pecado. Eu vendo o seu olhar em minha direção, rogava ao Pai perdão para Jerusalém, rogava ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros rever. A aliança do que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu
Jesus. Minha vida começou outra vez. Aleluia. Que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. E eu vendo o seu olhar em minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros. Você fez a aliança do que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez, Jerusalém e eu. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, mas eu também, Senhor, te machuquei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Oh não, mas outra chance receber Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros. Você fez a aliança do que eu mesmo quebrei, e o meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou. Não quero errar outra vez, apesar dos meus erros. Você fez a aliança do que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida Poder da decisão. começou. Poder da escolha. Poder da decisão. A outra. Poder da decisão. Poder da decisão. Poder da decisão. Poder da decisão. Poder da escolha. Se você acredita que você se encaixou nessa mensagem, ora comigo nessa hora. Abre seu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que foi a sua semana esses dias. Eu não sei qual é a decisão, qual é a escolha que você necessita. Mas Deus sabe, Jesus, Ele decidiu a seguir o propósito. Jesus escolheu a seguir o propósito para que eu e você tivesse hoje aqui. Eu confesso que essa palavra bateu em mim a semana inteira. Eu tinha mais 2 palavras, eu tinha 3 mensagens.
Mas Deus estava falando a semana inteira. E hoje não foi diferente. E tem mais esse louvor. Você quer ver o conteúdo dessa mensagem, desse louvor que vocês louvou agora? Nós temos de fazer, nós temos de louvar só esse hino agora, pastora Débora. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me Levante as suas mãos aos abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Declare isso a Ele. Eu sou falho, ele é fiel. Aleluia. O que eu deveria era morrer. Diga isso a Ele. E eu só quero. Eu só quero adorar, pois isso estou aqui. E se eu não adorar, faltar, eu jamais saberei, porque Ele. Mais uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Ele. Eu só quero adorar, por isso Estou aqui. Se eu não adorar, falta algo em mim e eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. levante as tuas mãos aos céus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do presbítero Celso. Ele está debaixo da tua escolha. Ele está debaixo da tua palavra. Oh Espírito Santo, que a tua verdade continue sendo estabelecida sobre a vida dele. Nós declaramos, meu Deus, um manto de glória sobre a vida do teu filho. Nós declaramos um tempo de romper diante da tua gloriosa presença. Você que pode, celebra bem forte a Ele. E eu só quero adorar, por isso estou aqui. Se eu não adorar, Declare isso a Ele. Eu jamais. e eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais uma coisa eu sei. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Se eu não adorar, Eu jamais. eu jamais saberei. Escolheu Tudo. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos. Te exaltamos. Te exaltamos. Levante as tuas mãos aos céus e declare isso a Ele. E te exaltamos.
exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. e ó Senhor, Levante as duas mãos e diga mais uma vez: te exaltamos, e te exaltamos. Ora, baixe aqui. Diga ao Senhor: e ó Senhor, mais uma vez, diga isso a Ele. te exaltamos, Te exaltamos, Senhor. te exaltamos, te exaltamos, Ó Senhor, ó Senhor, para te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. diga isso a Ele. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Onde flui. onde flui o amor. Para terminar, você consegue declarar isso a Ele? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. mais uma vez declare. E pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor com alegria. Celebra Ele com alegria. Aleluia. Aleluia. Não há lugar melhor para nós estarmos, irmãos, debaixo da presença do Senhor, debaixo do propósito dEle. E eu tenho certeza que você fez a melhor escolha de estar na presença dEle. A nossa vida ela é definida pelas decisões que nós tomamos. E a maior estratégia do adversário é fazer você tomar decisões erradas. Porque quando você decide errado, ele faz você abortar todo o projeto que Deus tem para a tua vida. E decidir em Deus não é uma coisa simplesmente fácil, porque às vezes você tem que decidir totalmente contramão daquilo que o mundo apresenta. Às vezes tem lugar que Deus está dizendo para você: decida aqui, e humanamente a circunstância está dizendo: aqui você vai cair, aqui você vai perecer. Mas quando você tem a consciência de quem está falando contigo, você não tem medo de decidir. Nosso amado presbítero Celso falou algo muito rico. Olhando na ótica humana, parece que Abraão toma a pior decisão. Mas a Bíblia fala que enquanto Abraão não se apartou de Ló,
Deus não manifestou a bondade que Ele tinha para com Abraão. Posso falar para você, quem está aí, diga amém. Existem muitas pessoas que têm tomado decisões erradas debaixo de influência. E enquanto você não decidir se apartar daqueles que faz você distanciar de Deus, não tem como Deus ele alargar a sua visão. Nós estamos para entrar no ano da expansão, e expandir é você saber decidir certo. Expandir é você entender que existem algumas decisões que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Amém? E eu creio que essa palavra ela acessou o teu coração. Você crê comigo? Diga glória a Deus. Eu não consegui estar no começo do culto, uma luta, uma dificuldade contra o corpo, contra a saúde, mas pela bondade de Deus estou aqui firme e forte para a glória do nome do Senhor Jesus. Estou bem, em nome do Senhor Jesus. Houve um contratempo e a gente quase não conseguiu chegar, mas conseguimos. Amém, irmãos? E por que estamos bem? Porque nós decidimos estar terminando essa quinta-feira na presença dele. E eu não sei se você percebeu, há uma presença muito leve em nosso meio. Há uma graça fluindo. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas vou falar isso. Depois você vai ficar bravo comigo. Mas nós tivemos um encontro com Deus. Eu não lembro agora quanto tempo foi. Foi quase menos um mês atrás. Novembro, né? Novembro. No momento das ministrações, Deus me deu o privilégio de eu falar com o Celso. E a forma que ele chegou como um filho. Pastor, eu não acreditava em mim. Às vezes não achava capaz de fazer algumas coisas em alguns lugares que eu fui. As pessoas não conseguiam enxergar essa habilidade que eu tenho, nem eu mesmo enxergar isso. E eu lembro que eu liberei algumas palavras sobre paternidade sobre a vida do Celso, dizendo que ele era filho e que ele estava na melhor escolha de Deus. E aí recentemente o Celso sempre pega ali: pastor, eu tenho uma palavra. Eu falei: essa palavra é tua, Celso. Tem uma palavra, essa palavra é tua. E aí ele falou: pode deixar no domingo de manhã, um dia aí, mais tranquilo. Eu falei: tu vai pregar na quinta depois da Conferviva. Aí ele falou assim: é isso mesmo? É isso mesmo. E que eu percebo que não é sobre ele, é sobre algo maior que está sobre a vida dele. Existe uma graça sobre a vida dos céus. E não saia dela, céus. Deixa Deus te usar você na tua simplicidade, na tua maneira de ser. Que Deus possa continuar te abençoando sempre. Deus quer te usar você desse jeito. E dessa forma Deus vai abençoar muitas vidas. O Celso, eu estava até olhando o Leonai, ele falando com o Leonai, não só o Leonai, mas o irmão Paulo, pensam nos meninos que pegam o Celso. E a chegada dele nos alegra, irmão. Quando o Celso chega na igreja, alegra todo mundo. E que Deus continue te abençoando, viu, Celso? Que a graça e a bondade do Senhor permaneça sobre a tua vida. Quando vão sair daqui abençoado com essa palavra, levante as duas mãos, dá um grito de glória em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Ele. Aleluia. Deus escolhe aquele que aparentemente acha que não é ninguém, né, Celso? Deus escolheu cada um de nós para fazer coisas grandes. Em nome do Senhor. Eu continuo dizendo que eu sou o improvável, escolhido por Ele. Se não é a graça dele, não sei o que sobra de mim, irmão. Nós estamos aqui pela graça. Não é a minha habilidade, não é a forma que eu falo, não, nada disso. É a graça do Senhor que nos sustenta. E já aproveitando o ensejo, domingo agora vai ser, eu acredito que seja, mas pelo que nós percebemos, tem muita coisa ainda para nós aprender acerca da paternidade. Nós vamos entrar no terceiro domingo da paternidade. E eu tenho recebido muitos testemunhos do impacto dessa palavra acerca da paternidade. Domingo agora foi
algo sobrenatural, irmão. Pessoas chorando e recebendo o toque da paternidade. Eu estive testemunho do Cleito, né, ele falando: pastor, eu posso dizer que eu sou curado através da mensagem da paternidade, né? E eu me alegro em saber o quanto as pessoas têm sido abençoadas acerca dessa mensagem. Então, domingo agora, pode ser que seja o último domingo dessa série, pode ser, mas vou falar então, você vai fazer aquilo que só você sabe fazer. Vai ser o último domingo da paternidade, mas podemos continuar no ano que vem, amém? Então eu quero que você venha com o coração aberto. Nós temos uma palavra de Deus para o teu coração e eu tenho certeza que Deus vai derramar muita bondade, muita graça acerca dessa mensagem. A paternidade está queimando meu coração e a mensagem para esse domingo, ela está borbulhando aqui no meu coração e eu tenho certeza que vão viver coisas gloriosas da parte do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa semana que passou foi uma semana muito abençoada com a Confer Viva. Teremos a nossa virada agora dia 31. Eu creio que o nosso amado já falou. Já falou? Não falou não? Nós teremos nosso culto aqui dia 31. E a partir das 10 horas nós vamos fazer uma festa linda, com muita adoração, com muita palavra liberada, e vai ser poderoso em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem me ouve, diga amém. Ah, tá. Existe uma resistência, uma batalha muito gigantesca para você chegar até esse final de 2025. Só Deus sabe como essa igreja tem sido sustentada a cada dia, a cada momento. E hoje eu posso contemplar as maravilhas que o Senhor já tem feito e aquilo que Ele irá fazer. Sei que dia 24, é dia 25, que é o Natal, alguns já têm as suas programações. Teremos nosso culto normal, de uma forma mais reduzida, na quinta-feira, mas teremos nosso culto. Só o culto da virada é extremamente importante você estar. De tanto tempo que nós estamos firmes no Senhor, dá para contar em uma mão só algumas vezes que eu passei a virada sem estar na presença do Senhor. E é muito importante nós estarmos juntos, virando o ano, diante do altar do Senhor e declarando a soberania dEle. Amém, irmãos? E após que acabar o culto aqui, geralmente nós fazemos uma mesa bonita e nós fazíamos uma ceia aqui. Nós ficávamos aqui alimentando, né, tendo aquela comunhão boa, aquela canção que faz nós nos alegrar. Só esse ano não vai ser aqui. Nós vamos acabar o culto e vamos para um outro lugar que vamos jantar, vamos ter um momento muito abençoado. Só você tem que correr mais rápido possível, se não sei se ainda tem vaga. Mas eu estou sendo ousado, se não tem, eu estou sendo ousado para você procurar mais rápido o Presbítero Júnior. Eu nunca vi uma virada de ano que as vagas acabou muito rápido assim. Já no primeiro dia, já um punhado de gente já pegou nome. Procura o Presbítero Júnior. Ela não vai ser aqui, ela vai ser um lugar próximo daqui, um local bem aconchegante, climatizado, tem um momento ali para as crianças brincar e vai ser uma benção. Então você procure mais rápido o Presbítero Júnior. O valor, irmão, é muito baixo, é muito simbólico para você cegar conosco. É muito simbólico. Quando alguns ficou sabendo do preço, eu não vou fazer comida não, eu vou para o jantar da virada. Então você procura o Presbítero Júnior mais rápido. Levanta a mão aí. Não tem como não saber que é o Presbítero Júnior. Eles são bonitos, verde. Não, verde, está amadurecendo. Amém, irmãos? Amém? Então procura o nosso amado Presbítero Júnior e vamos para a nossa casa com alegria, celebrando bem forte ao nosso Senhor Jesus Cristo. O casais. Tem um vídeo aí? Tem um vídeo dos casais? Tem? Só um minutinho, fica um pouquinho em silêncio para nós ver o vídeo do casais, que vai ter o último encontro de casais, né? O luau. Posso soltar? Aos casais. Olha o Vitão, velho.
Glória a Deus, né, irmãos? Então vai ter o luau de casais, vai ser que dia? Vem cá explicar para nós. A paz, igreja. Nosso luau vai ser no dia 27 de dezembro, às 18 horas. Se o tempo permitir, será na região dos lagos, tá? A gente crê que Papai do Céu vai nos abençoar e não vai chover no dia. Mas já estamos pensando no plano B, às 18 horas, lá no lago, tá? Porém, eu peço que quem for para nos dar o nome, porque a gente está preparando algumas coisas e algumas informações precisam serem passadas. Então, quem for, procure a mim ou procure a Andréia, para que a gente possa estar passando as informações. Quem já está no grupo dos casais, a gente já botou lá, tá? É 0800, não vai precisar pagar nada. Por isso que a gente precisa, porque a gente está fazendo algumas coisinhas, então são vagas limitadas. Amém, irmãos? Amém? Pastor André, faz oração por nós e dá a benção final, por gentileza. Levante as suas mãos. Ó Senhor, igreja, Pai, nós queremos te louvar, ó Deus. Primeiramente, somos gratos porque o Senhor nos escolheu, né? Foi escolha tua, ó Deus, e te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor possa nos dar sabedoria, ó Deus, dar-nos discernimento no poder das nossas decisões, das nossas escolhas, ó Deus. Saímos aqui com o nosso coração alegre pela tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, conduza cada um de nós para os nossos lares, em paz, segurança, e dai um dia, Pai, de amanhã, Deus, de vitória para cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus.